galera! Primeira live desde que eu mudei a identidade visual desse perfil, que eu separei os perfis. Então bora lá! Vamos esperar o Instagram notificar todo mundo, para todo mundo vir chegando para o nosso bate-papo de hoje. Coloquei uma musiquinha aqui pra gente. Vamos esperar a galera chegar. Tô aqui com meu bloquinho de anotações. Tem bastante informação bacana aqui pra vocês. Vamos ver quem chegou. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Vamos esperar o Instagram identificando as pessoas. Esse é um tema que a maioria das pessoas pediu na caixinha de perguntas, que é comunicação e relacionamento com os clientes. Deixa eu dar um pause aqui na música. Muitas pessoas pediram esse assunto. Boa noite, Fábio. E aí, Rodrigo, como é que você está? Tempão que a gente não se fala. Vamos esperando aqui a galera chegar. Bom, eu abri a caixinha de perguntas algumas vezes para vocês nos stories e, gente, todas as vezes eu sempre recebi alguma pergunta com relação à dificuldade de comunicação com clientes, como se comunicar, como abordar os clientes, né? Como é que mantém o relacionamento, como é que se faz entender pelo cliente, enfim. Então eu resolvi juntar tudo em uma live só, porque tá relacionado, né? A comunicação e o relacionamento estão super relacionados. Que bom, Rodrigo, que tá tudo bem. Maiara, boa noite. Que bom ver você por aqui. Bem-vinda. Vamos ver aqui. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo direitinho? Tá dando pra me ouvir direitinho, gente? Boa noite, Lu. Que bom você por aqui também. Eu já tirei nossa musiquinha. Bom, então vamos dar prosseguimento. Acho que vocês estão me ouvindo, né, gente? Direitinho. Vendo e me ouvindo bem. Não estão? Testei aqui, tô testando o fone novo, então eu tenho que ter certeza que a comunicação tá boa. Afinal de contas, se nós vamos falar de comunicação, né? Tanto o vídeo quanto o áudio tem que estar bem. Ai, Lúcia, é ótimo. Eu vou ficar indo e voltando que tô em outra live. Tá bom, eu sei como é que é. Que bom que você chegou aqui, pelo menos para dar um oi. Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos começar. Bom, com relação à comunicação, eu já vou começar trazendo aí para vocês uma verdade. Uma verdade que é dolorida, mas que ela é necessária de ser compreendida. Boa noite, Valéria. É uma verdade necessária, gente. Que eu tô aqui com as minhas anotações, então de vez em quando eu vou dar uma conferida aqui, tá? Só para eu não me perder na linha de raciocínio. Passa sim, Lu, passa o modelo sim. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender com relação à comunicação, seja com clientes, seja com qualquer outra pessoa, que é o seguinte: se as pessoas estão te interpretando mal... Obrigada, Lu. Bom, vamos lá. Se as pessoas estão te interpretando mal, é porque você está se comunicando mal. Gente. Dói, não é fácil de entender, de internalizar isso, mas quando a gente parte desse princípio, as coisas começam a fluir. Se a gente não se comunica bem, não tem como o outro entender. E mesmo assim, quando a gente só pode garantir a nossa parte. A gente tenta o máximo possível, melhorar o máximo possível a nossa comunicação, mas passa pelo filtro do outro. Então a gente nunca vai ter 100% de certeza de que o outro vai compreender exatamente a mensagem que a gente gostaria de passar. Então, partindo desse princípio, a gente tem que entender que a responsabilidade da comunicação é boa parte nossa. Se as pessoas não estão nos entendendo bem, nós temos que melhorar, mas nós não podemos criar a expectativa de que o outro vai realmente compreender a nossa mensagem, porque passa por esse filtro, né? Das vivências, da personalidade. Então, a gente faz a nossa parte, certo? Deu para entender até aqui? Vocês estão acompanhando? Ei, Bru, boa noite, bem-vinda. E aí, gente, quando
o que pode acontecer? Por que as pessoas podem estar nos interpretando mal, né? O que tem de errado na nossa comunicação? Ruídos. Podem existir ruídos na nossa comunicação que estão atrapalhando que o outro receba a nossa mensagem como a gente gostaria. Sorriso e simpatia, gente, são ótimos, são muito bons, né? Ninguém quer conversar com alguém assim, com a cara fechada o tempo todo, mas eles não são suficientes. Por quê? Porque a comunicação, ela começa de dentro. Precisa ter intencionalidade naquilo que eu estou falando. Eu preciso saber o porquê que eu estou falando aquilo. Quando eu quero transmitir uma mensagem para alguém, eu preciso pensar no quê, o que eu quero falar, como eu quero falar para essa pessoa, como que eu quero transmitir essa mensagem e por quê. Tem que ter um porquê. Se a gente comunica coisas aleatórias, o outro não vai fazer sentido mesmo para o outro. Então a gente tem que ter todo esse cuidado de pensar no que eu quero falar, como eu quero falar, por quê, e ser claro, ser direto quando eu quiser falar essa mensagem. Eu não posso ficar com medo também de falar. Eu sei que no começo, né, principalmente para quem está empreendendo aí há pouco tempo, eu já passei por isso, no começo a gente fica tímido mesmo, né, a gente fica meio sem graça. Eu sempre falei que se eu precisasse trabalhar vendendo em alguma coisa, em alguma loja, eu não ia dar conta, porque eu não sabia vender. Eu não sei vender. Sempre falei isso, não sei vender, não sirvo para isso não. Mas, gente, quando a gente começa a prestar serviços, né? Por exemplo, trabalhando como dog walker, como pet sitter, como adestrador, nós somos os responsáveis por vender os nossos serviços. Não tem ninguém para fazer isso pela gente. E mesmo que você contrate uma empresa, por exemplo, para trabalhar com a parte de marketing, com as propagandas, enfim, uma hora vai ter que passar por você, porque você é o prestador de serviço. Então você precisa vencer essa barreira da timidez para aprender a vender, para aprender a se vender o seu serviço. E primeiro a pessoa compra do que ela vê. Ela primeiro compra o que ela vê, depois ela compra o seu serviço. Então ela vê você primeiro, depois ela vai ver o seu serviço. Você pode ter um serviço incrível, mas se você não transmite uma imagem de confiança, uma imagem que conecta com o outro, com o seu potencial cliente, ele não vai comprar de você. Porque como que ele vai olhar para o seu serviço? Ele pode até ver seu serviço, achar lindo, maravilhoso, incrível. Mas aí quando ele te vê e não conecta, não ocorre a venda. Não tem venda. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Vou beber bastante água, gente, porque tá seco, o ar tá seco aqui em Belo Horizonte, além de muito frio, tá muito seco. Então, um pouquinho que a gente fala, já resseca tudo. Bom, então, a gente tem que pensar... Que bom, Valéria. A gente tem que pensar como que eu vou me comunicar, né? É algo por escrito? Eu vou me comunicar com o potencial cliente por escrito? O que eu tenho que fazer? Eu tenho, gente, que prestar muita atenção naquilo que eu escrevi. Eu tenho que reler. Primeiro, o ideal é que você escreva com calma. Responder cliente, potencial cliente, com pressa, ali na correria do dia a dia, gente, não presta. As chances de você errar são enormes, de ocorrer um mal-entendido. Então, assim, calma, respira. Vai ser por escrito? Ok. O que eu faço? Muito. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma. Porque aí eu posso mandar a mensagem antes para mim mesma, ler, reler, conferir, pensar se é aquilo ali mesmo que eu quero falar. Posso refinar a mensagem, eu posso escrever novamente, às vezes de outra forma, para melhorar o que eu gostaria de dizer. E aí só então eu envio para o cliente. Quando é uma situação às vezes delicada, uma situação às vezes ali de um conflito ou uma situação mais sensível mesmo, eu peço uma pessoa de confiança para conferir para mim. Eu pergunto para alguém, a Bruna inclusive que tá aí, é mega parceira minha nesse aspecto. Às vezes eu tô assim, nossa, não sei se ficou bom o que eu escrevi. Deixa eu mandar aqui para a Bruna. Bruna, você pode conferir para mim? Porque aí ela tem uma outra interpretação, né? Então ela vai poder ver se eu posso checar se a minha mensagem está sendo clara para outra pessoa. Por mais que ela me conheça, ela vai ler e interpretar aquela mensagem de uma outra forma.
E aí ela me ajuda a aperfeiçoar. Essa é uma dica preciosa, principalmente para comunicação não direta com o cliente ou potencial cliente, mas serve também para quando a gente vai fazer post no Instagram. Pensa direitinho, releia o texto, porque, gente, o que eu já vi de mensagem confusa, às vezes você vai ler o post, tem uma imagem linda, maravilhosa, mas as frases estão soltas, você vai ler a legenda, não faz muito sentido, ou tá cheio de erro de português. Gente, corretor do celular, às vezes você escreve, na hora que quando você nem percebe, já mudou, já transformou em outra palavra. E aí muda, às vezes, completamente o sentido daquilo que você queria dizer. E dá uma impressão de mal feito, sabe? Por mais que você tenha ali feito com todo carinho, com todo amor, dá uma impressão de mal feito. Então, confere uma, duas, quantas vezes forem necessárias. Pede para outra pessoa, se você tiver alguém que mora com você de confiança, um amigo, uma amiga de confiança que você possa mandar no WhatsApp e fala, dá uma conferida para mim, por favor, vê se essa é a mensagem que eu queria, vê o que você entende. Não fala, né? Lógico, primeiro, o que você gostaria que ele entendesse. Pergunta, o que você entendeu com esse texto? E aí você pode pensar, pode filtrar, né? Quando ele te der a resposta, você vai falar assim, nossa, não era nada disso que eu queria dizer. Vou reescrever. Ou então você vai ter certeza de que está realmente clara e direta a mensagem que você gostaria de transmitir. Não hesitem em fazer e refazer, porque escrever é prática. Assim como o próximo tópico, que é a comunicação por vídeo, é prática. Eu também, quando eu comecei a falar aqui para os stories, né, para live, enfim, gravar vídeos, eu ficava olhando para essa tela desse celular e ficava assim, ai meu Deus, achava tudo ruim. Quase entrando, né, dentro de mim mesma. Mas, com a prática, com o tempo, a gente vai se soltando, vai ficando mais à vontade. Acontecem alguns erros também, ninguém é perfeito, né? E tá tudo bem. Só que a gente vai ficando mais calmo para poder falar e transmitir a mensagem que a gente gostaria. Por vídeo, a gente tem que tomar um cuidado muito importante, porque tudo no vídeo comunica. Tudo que tá aqui, ó, que vocês estão vendo, comunica alguma coisa para cada um de vocês. A revista, o quadrinho, os 2 quadrinhos, os livros que estão lá em cima, as cores, a roupa que eu escolhi para estar aqui hoje, como eu arrumei o cabelo, os acessórios, como eu me posiciono na frente da câmera, a iluminação, tudo isso faz diferença, gente. O Instagram, ele é uma rede muito visual, né? E mesmo que não fosse no Instagram, qualquer vídeo que você fosse fazer para falar com outra pessoa, para comunicar com outra pessoa, seja um anúncio, seja um vídeo no YouTube, enfim, a imagem importa. As pessoas se conectam muito, são atraídas para o que é belo, para o que é bonito, né? E o olho da gente é treinado para procurar o erro e não o que está certinho. Então, pensa na iluminação, cuida da iluminação quando você for fazer stories, quando você for fazer live, pensa na iluminação, pensa na qualidade da imagem que está aparecendo. Não precisa ter o melhor celular do mundo, gente. A iluminação já faz muita diferença, muita. E a sua postura também na frente da câmera faz toda a diferença. Não é eu tenho vergonha de aparecer. Você tem que vender o seu serviço, então vai treinando. A vantagem dos stories é que você pode apagar e voltar, apagar e fazer de novo. Agora não aparece assim, eu vou fazer um stories aqui pra vocês, cortando seu rosto, né? Às vezes tá ali um barulho muito intenso no fundo, que a pessoa não consegue nem escutar, não consegue entender o que você está falando, né? Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E além disso, pode parecer estranho eu estar falando tudo isso, mas o que você é, a forma como você se apresenta, comunica também como é a sua empresa. Você é a sua empresa. Então, se você cuida da sua empresa, cuide de você também com o mesmo zelo que você tem pela sua empresa. Não adianta postar várias imagens lindas, maravilhosas no feed e na hora dos stories você não tem o mesmo cuidado, você está diferente. Por quê? Porque o seu cliente, ele precisa encontrar você, ele precisa ver que é tudo alinhado, que todos os pontos de comunicação que você tem com ele
estão alinhados. Então, a forma como você se comunica com o seu cliente, com o seu potencial cliente, no Instagram, seja no feed, seja nos stories, no WhatsApp, no direct, na rua, na casa dele, quando você vai fazer a visita, tem que estar tudo alinhado. Você não pode ser uma pessoa diferente em cada um desses pontos, porque o cliente vai achar estranho. Pensa, imagina, eu sou uma pessoa toda descontraída aqui no Instagram e converso e falo. Na hora que eu chego na casa do cliente, eu sou super mal-humorada. Quase não converso, nem olho no rosto do cliente. Não faz sentido. Tem uma desconexão. E isso quebra a confiança que o cliente teria em você. Ele precisa que tenha o mesmo nível de qualidade em todos os pontos de atendimento. E é importante, sim, zelar pelo que você fala no WhatsApp, no seu contato com o cliente, com o potencial cliente, no direct, cuidar da foto que está no seu WhatsApp. Não pode ser uma foto em cada lugar também, porque fica confuso para o cliente. E a foto que aparece, dá para ver que é você? O cliente vai saber quem é você? Porque como é que eu vou conversar com uma pessoa, como é que eu vou me conectar com uma pessoa se eu não sei nem como é que é o rosto dela? Porque a foto é só assim, só o olho da pessoa e o pet atrás. Não faz sentido, gente. As pessoas se conectam com pessoas. Então as pessoas querem te ver, elas, mais do que uma marca, elas querem saber quem é você. Quem que é a pessoa que está prestando esse serviço? Quem é a pessoa que vai vir aqui dentro da minha casa, que eu vou receber dentro da minha casa? Eu preciso saber quem é. Dependendo da foto que você escolher para o seu perfil, seja do WhatsApp, seja do Instagram, a pessoa já vai ficar meio desconfiada, desconfortável. Pode levar uma mensagem para ela que não é positiva. Ei, Adriana, ei, Mari. Então, você tem que pensar, ok, quais são os valores da minha empresa? Quais são os valores que eu quero transmitir? O que o meu cliente espera de mim? Você precisa conhecer seu cliente também. O que o meu cliente espera de mim? Será que isso está alinhado? Será que eu estou deixando claro quais são os valores da minha empresa? Por exemplo, eu não gosto de atender ligação. Não gosto, nunca gostei, por N motivos. Só que aí eu percebi que tinham falhas, tinham ruídos no meu posicionamento com relação a isso. Porque, por exemplo, no meu site tinha o meu telefone. Entre em contato. No WhatsApp tinha o link para o meu telefone. Entre em contato. Falei, gente, eu não gosto de atender ligação, mas as pessoas em vários locais elas encontram o meu telefone. É natural que elas peguem o telefone e liguem. O que eu fiz? Eu fui lá na página do meu site e alterei a mensagem. Coloquei, por favor, não atendo ligações. Por favor, entre em contato pelo WhatsApp. Mais ou menos isso. No meu WhatsApp, eu coloquei lá na mensagem principal, não atendo ligações, contato apenas pelo WhatsApp. Na minha mensagem automática, eu falo, não atendo ligações, por favor, não insista. Para o cliente encontrar em todos os pontos a mesma mensagem, para não haver discrepância aí no meu posicionamento. Então, você tem que ter bem claro para você mesmo, primeiro, quais são os seus valores, quais são os seus posicionamentos, para depois comunicar com o cliente e deixar isso bem claro. Bom, e aí depois que a pessoa já se tornou seu cliente, essa qualidade também precisa ser mantida. Você não pode pensar simplesmente já é meu cliente, agora eu posso comunicar de qualquer forma. Não, se você teve um cuidado para captar esse cliente, você tem que manter essa qualidade depois. Claro que assim, quando são clientes que a gente já tem muito tempo de convivência, cria-se, né, um vínculo maior, né, um nível de relacionamento mais, um contato mais próximo. Então, às vezes, você tem um pouco mais de intimidade para conversar com a pessoa, às vezes manda uma figurinha, se você for fazer piada, às vezes você faz uma piada com alguma coisa, às vezes a pessoa mesmo faz uma piada com você. Isso acontece, é natural, né, vai criando-se ali um vínculo. Mas você não pode agir da mesma forma com todos os clientes também. Tem gente que é mais reservado, tem gente que é mais sério, né? Não gosta tanto assim de uma coisa mais descontraída. Então, você tem que sentir também, conhecer seu cliente depois, né? Que ele já se tornou seu cliente. Lá no primeiro contato, na verdade, geralmente você já tem um pouco mais de alguns indícios de como que a pessoa é, mas isso pode mudar à medida que se relaciona com o cliente.
E aí você se adequa. Não é ser outra pessoa diferente. Não, mas você vai adequar a sua comunicação àquele cliente. E aí, lembrando, ei Andresa, boa noite, tendo em mente, né, os seus valores, os seus princípios, é importante também que você deixe claro para o cliente quais são esses valores, tá? Não precisa ser grosseiro, não precisa também ficar com medo de falar. Eu sei que às vezes dá medo, né, da gente se posicionar, de falar, mas você precisa deixar claro. Para quê? Para criar limites também. Porque se você não comunica para o cliente que, por exemplo, ele não pode entrar em contato com você 10 horas da noite, o cliente não tem como adivinhar. E aí ele entra em contato com você para falar alguma coisa e você vai achar ruim com ele? Não, você tem que deixar claro. Isso foi um exemplo, tá? Qualquer, mas acho que deu para entender. Que a gente tem que ser, sim, firme nos nossos posicionamentos, sem medo de nos posicionarmos, mas sempre ali, né, mantendo o nível, claro, e deixando bem claro a sua mensagem. Por exemplo, uma dificuldade que às vezes as pessoas têm. Eu vou fazer a visita inicial na casa da pessoa para levar o cachorro para passear e a pessoa usa enforcador. Eu não trabalho com enforcador. Ok, você não precisa falar assim, nossa, que coisa horrível, você usa enforcador no seu cachorro, que coisa horrível. Gente, a pessoa, ou ela vai ficar brava com você, ou ela vai ficar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Você pode deixar a pessoa péssima. Calma, você pode se posicionar, você deve inclusive se posicionar. Eu, por exemplo, eu não uso enforcador. Eu falo, entendi. Bom, na minha linha de trabalho que eu sigo, eu não utilizo essa ferramenta. Eu prefiro utilizar o peitoral, seja o peitoral anti-puxão, né, um peitoral comum. Mas eu realmente não utilizo enforcador. Aí a pessoa, mas não sei o que, não sei o que. Se ela te perguntar por quê, você pode explicar pra ela, sem problema nenhum, com clareza, com delicadeza, sem julgamento. Você não está na casa da pessoa para julgá-la, entende? Isso é muito importante. Você não pode entrar na casa da pessoa para julgá-la. Você vai se posicionar. Eu não utilizo essa ferramenta. A pessoa fala assim, entendi, não, mas eu gostaria que fosse assim. Você não faz o passeio com o enforcador, não? Eu falo, não. Tá, que pena. Tá bom, obrigada pela sua atenção. Se você mudar de ideia, pode entrar em contato comigo. E pronto, gente, acabou. Vão embora da casa da pessoa, enfim. Agora, se a pessoa estiver disposta, você explica, porque de repente você já tem um peitoral ali para oferecer para a pessoa emprestado enquanto ela não adquire o dela, e tá tudo resolvido. Mas você não pode deixar de se posicionar. Outro exemplo, às vezes você vai na casa da pessoa fazer um pet sitter e a pessoa tem uma caixa de areia para 3 gatos. É pouco, o ideal é a quantidade de gatos mais um, né? Ou seja, o ideal seriam 4 caixas de areia naquela casa. Só que a pessoa já te contratou, ou mesmo que você esteja na visita inicial, ela te contratou para ir lá cuidar dos gatos dela. Ela quer te contratar para isso. Não chega na casa da pessoa querendo mudar tudo. Por mais que você tenha todo o conhecimento com relação ao que é melhor ali para o bem-estar do animal, você não pode chegar na casa da pessoa mandando ela mudar as coisas da casa dela. Compra mais caixa de areia, muda isso daqui, coloca uma prateleira, não sei o que. Não é assim, gente. Calma. Às vezes a gente fica ansioso também, né, para demonstrar para o cliente que a gente sabe muito, que a gente tem conhecimento e quer mostrar, né, esse serviço, ou então quer, meu Deus, você vê o animal numa situação e você fala assim, nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso ajudar esse animal, e já vai falando as coisas, derramando aquele monte de coisa em cima do cliente. Não é assim que funciona. A gente tem que ter também tato, sabe? Encontrar pequenas aberturas ali na comunicação para você sugerindo as coisas para o cliente, se a pessoa te der a abertura. Então, assim, a pessoa vai te mostrando as coisas e tal. Se você sentir abertura, você fala, entendi. E, de repente, seria mais interessante ter outras caixas, né? Algumas outras caixas em outros lugares para que eles possam utilizar. De repente, a pessoa te dá mais abertura à medida que você está conversando com ela, dando notícias dos gatinhos. Mas aos poucos.
por mais que seja o nosso papel compartilhar o conhecimento que a gente tem, né, para o bem-estar dos animais, a gente também não pode invadir a privacidade dos outros. A gente não pode invadir a privacidade da pessoa. Né? A gente tem que ter muito tato na hora de sugerir as coisas, porque às vezes a pessoa não tem nem condições de comprar. E aí você sai sugerindo aquele monte de coisa, a pessoa vai se sentir mal. Gente, isso acontece tanto. As pessoas se sentem mal, às vezes, por coisas que a gente posta no Instagram, falando que tal coisa está errada, tal coisa está certa. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho condições de comprar, não tenho condições de fazer esse investimento. E não é porque, às vezes, não é porque ela não ama o animal de estimação dela. Porque, às vezes, ela não tem condições mesmo, ou porque ela nem sabia, ela nem sonhava que aquilo ali estava errado. Então, tudo isso faz parte da comunicação e do relacionamento com o cliente. Às vezes pode parecer coisas muito aleatórias, né? Mas tudo isso cria o vínculo, né, com o cliente, encanta, conecta, porque a gente não pode chegar martelando as coisas em cima da pessoa também. E esperar que a pessoa tenha a obrigação de entender e de aceitar. Não é assim o caminho. Você vai... Tudo que você faz com relação à comunicação, seja a forma como você fala, seja a forma como você se expressa, seja a forma como você escreve, tudo isso pode atrair ou afastar clientes. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ei, Cris, boa noite. Tudo já? E Alexandra, boa noite. Leandro. A Cris está falando aqui, sempre falo que é orientar e não impor. Fazer o que dá com os recursos que se tem. Exatamente, Cris. Exatamente. Já pensou, ao invés de você sair mandando o cliente comprar coisas e, enfim, falar que tá tudo errado, que ele tá fazendo tudo errado e tá prejudicando o animal dele, por que você não, enquanto você tá fazendo atendimento, você não pensa em formas, né, de sugerir que ele possa aproveitar o que ele já tem para proporcionar um bem-estar melhor para o animal dele, ao invés de ter que sair comprando coisas. Então, muito bem falado, Cris, fazer o que dá com os recursos que se tem. Então, a gente está ali para ajudar o cliente, né? Ele pagou pelos nossos serviços, a gente está ali para ajudar, não para dificultar a vida dele. Então, a gente não vai forçar a barra, mas, por outro lado, a gente também não vai passar por cima dos nossos próprios limites. Exatamente, Leandro. Saber usar aquilo que o cliente tem da melhor maneira possível. E a forma de falar, realmente, Cris, a forma de falar influencia muito. A comunicação falada é muito importante, muito. Claro que no começo a gente fica morrendo de vergonha. Eu já passei por isso. Todo mundo passa no começo. Tem gente que é mais despachada, né? Mas quem já tem uma certa timidez, no começo, quando você entra ali na casa da pessoa, né, pra falar, você fica assim, ai meu Deus, mãozinha até treme, com papel na mão. Mas a gente vai ficando mais natural à medida que a gente pratica. Mas é importante que a gente preste atenção, que tem um filtro entre o que a gente está pensando e o que a gente está falando. Não pode passar direto não, gente. Porque senão você pode manchar, né, a imagem da sua empresa ali naquele momento, em questão de segundos. Tem que filtrar. Tem que saber o jeito de falar exatamente, Cris, sem chatear a pessoa. E aí, um ponto muito importante para a gente ter esse cuidado é saber ouvir antes de falar. Entender a necessidade do cliente. E isso é muito importante desde lá do WhatsApp, desde o direct. A pessoa, na hora que ela entra em contato com você, ela já diz muito. Tem que, antes de sair vendendo o seu serviço, eu faço isso, eu faço aquilo, o valor é tanto, não sei o que, já passo orçamento, tererê, tururu. Calma. Primeiro, ouve a necessidade da pessoa. Inclusive, para você saber se você tem condições realmente de atender aquele cliente. Porque nessa de sair vendendo seu serviço, antes de ouvir a necessidade do cliente, você pode oferecer um serviço errado, pegar um cliente problema que normalmente você não atenderia, né? Fazer um trabalho ruim do ponto de vista do cliente, porque você não entendeu qual que era realmente a necessidade dele. Então, ouça primeiro, antes de sair vendendo descompensadamente. Entenda qual que é a necessidade do cliente, porque às vezes nem você vai conseguir atender, vai ser o caso para uma outra pessoa atender. Outro aqui. Outro ponto muito importante, gente.
Você tem conhecimento, você estudou, você se dedicou, que ótimo. Isso é muito bom, muito importante. Mas para de ser tão técnico. Para de ser técnico o tempo inteiro. Você não precisa ficar mostrando seus diplomas, seus certificados o tempo inteiro. A pessoa precisa te entender antes de qualquer coisa. Sua formação é importante, mas é preciso que ela te entenda. E termos técnicos o tempo todo é chato. É chato, gente. Ficar falando difícil pra pessoa, muitas vezes, é chato. Ou ela não vai entender nada, ou ela vai ficar entediada. Ela vai falar, ai, que menina chata. Queria contratar, mas... ai, não gostei não. Sabe? Pensa que... simplificar. Descomplicar. Às vezes você até pode falar um termo técnico, mas aí explica com outras palavras para a pessoa o que aquilo significa. Por exemplo, a pessoa tem um Boston Terrier. Aí você vai explicar para ela que tem alguns horários que são melhores para fazer o passeio, né? Que seria interessante fazer o passeio num lugar que tenha mais sombra, né? Mais tranquilo, que o horário muito quente às vezes pode ser prejudicial, porque ele é braquicefálico. A pessoa vai lá pra você e falar, quê? Igual a Nazaré Tedesco, né? Aquela cara assim, quê? Aí você explica. Ele é braquicefálico, né? Ele tem o focinho mais achatado e tal. Então ele tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, de respirar ali quando tá muito quente ou quando ele faz muito esforço. Aí a pessoa, entendi. Então, para de ser tão técnico. É interessante, mas, por exemplo, quando você faz um post no Instagram e aí você coloca aquele texto enorme, maravilhoso, mas parece uma Wikipédia da vida, parece um dicionário. A pessoa não quer ler isso, a pessoa vai lá e fala assim, ok, próximo. E rola o feed, sabe? Não é interessante. É legal trazer alguns termos técnicos, informação e tudo mais, mas tenta tornar isso mais acessível para a maioria da população. Não é todo mundo que teve condições de estudar o mesmo assunto, inclusive, que você, porque a maioria das pessoas não estuda o que a gente sabe, né, para atender no meio pet. Então, vamos descomplicar. Exatamente, que isso tem que ser simples, básico. Bom, outra coisa importante. Muita gente quer vender sem falar o que faz, sem mostrar o que faz. O que o cliente ganha quando ele te contrata? Porque quando a gente contrata o serviço de alguém, a gente quer ganhar alguma coisa. O que eu ganho em troca contratando você? Qual o seu diferencial? Qual o seu serviço? O que está incluso no seu serviço? Me explica. Tem gente que nunca nem ouviu falar em pet sitter, mas sabe mais ou menos ali que dá para contratar para vir cuidar dos gatos, mas não sabe exatamente o que é o serviço, o que está incluso. Você vai vir aqui em casa e vai limpar a minha casa também? Não. Explica para a pessoa. Não, eu vou cuidar dos seus animais, né? Da água, da comida, da limpeza do ambiente que eles utilizam, mas só não vou fazer a faxina da sua casa, por exemplo. Então a gente tem que deixar essas coisas bem claras, mas mostra para o cliente o que ele ganha quando ele contrata você. Você tem que encantar o seu potencial cliente. Bom, basicamente é isso. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu falo muito do Instagram porque hoje em dia é uma das maiores ferramentas que a gente tem, né, disponíveis gratuitamente, porque a gente precisa ter um telefone, precisa ter internet, mas é uma das formas mais baratas de se comunicar, né, e de atrair potenciais clientes. E a gente erra bastante aqui no Instagram. Eu já errei muito, ainda erro, ainda aprendo muito com relação ao Instagram. Mas eu vejo, às vezes, alguns profissionais, ou às vezes alguém está começando, e eu falo, ai meu Deus, nossa, isso aqui tinha tanto potencial. Mas aí a pessoa, às vezes, falhou ali numa coisinha, às vezes no português, que ficou meio ruim. Às vezes é questão de corretor, mas que aí não fica tão legal. Às vezes a frase fica muito solta, a ideia é muito legal, mas a frase fica completamente solta, e você fala assim... poxa vida, você vê que a pessoa está tentando, era uma coisa legal, mas se perde no caminho. E não só aqui no Instagram, no WhatsApp também. É muito importante a gente ter cuidado, né?
é uma das maiores formas de comunicação com os clientes hoje em dia, né? Quem não se comunica pelo WhatsApp? E tudo isso vai fazendo diferença. Faz diferença lá do começo, quando a pessoa entra na sua página, quando a pessoa vê o seu cartãozinho de visitas, quando a pessoa ouve alguém falar de você. Por exemplo, entra alguém aqui nessa live, nunca me viu. Assiste lá a live da Luísa. Aí a pessoa vem assistir a live e aí eu tô toda bagunçada, num ambiente escuro, tal. Eu sou a pessoa que fala muito palavrão, mas aqui não é o momento, não é a hora nem o lugar. Imagina, a pessoa entra aqui, eu tô falando de comunicação e relacionamento com o cliente e eu começo a falar um monte de palavrão. Não faz sentido. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa imagem é a nossa empresa. Representa a nossa empresa o tempo todo. E aí o que eu vejo? O seu cliente... Se faça essa pergunta. O que o meu potencial cliente vê quando ele entra no meu Instagram? Qual que é a imagem que passa? Qual que é a imagem que a minha foto no WhatsApp transmite para aquele potencial cliente? Se você tem dúvida, peça a ajuda de alguém. Peça a ajuda de uma pessoa de confiança para olhar para você. Mas esteja aberto, de coração aberto, para ouvir também o que o outro interpretou daquilo. Por isso que tem que ser uma pessoa de confiança, porque não pode ser uma pessoa aleatória, porque a pessoa, né, às vezes tá falando até pra te chatear mesmo. Escolhe uma pessoa de confiança e pergunta: o que você acha disso aqui? O que você acha do meu Instagram? Como que tá? O que te transmite? E ouve, esteja aberto a ouvir. Porque isso ajuda a gente a crescer, a gente a se desenvolver. No começo eu pedi ajuda para várias pessoas. A Flávia mesmo, da Hora do Passeio, já me ajudou várias vezes. Eu com dificuldade de me comunicar, às vezes, com o cliente, de lidar com uma situação, e eu ficava assim: ai meu Deus, eu acho que não tá bom aqui a forma como eu escrevi. E assim, eu escrevo bem, gente, mas eu às vezes sou muito bruta no jeito de falar, às vezes eu não tenho tanta delicadeza. E precisa. Então assim, eu perguntava a Flávia, pergunto a Bruna, pergunto o Fábio, meu marido: me ajuda aqui, você acha que dá pra melhorar? Porque, assim, claro que tem também um ponto em que é a minha opinião. Eu que vou decidir, no final das contas, como que vai ficar a mensagem final. Mas é importante ouvir a opinião de outras pessoas para saber se realmente eu estou sendo efetiva naquilo que eu estou falando. Se está coerente com o que eu quero falar. E também com o que o cliente espera de você. Porque se você cria uma expectativa no cliente de que você vai ser uma pessoa doce, gentil, e aí na hora que você vai comunicar com ele você é uma troglodita, né? Não faz sentido. Por mais que você esteja respondendo exatamente o que ele gostaria, você quebrou uma expectativa, você quebrou ali aquela conexão e aí já era, você pode perder a venda por causa disso. Deixa eu ver aqui vocês. A Mayara tá falando aqui: pensa que uma identidade visual no Instagram também é importante, porque também é uma forma de se comunicar sem que fique uma coisa toda desconecta. Sim, Mayara, sim. Pra quem... Claro que assim, tem dois pontos nessa questão. Não precisa ir pro lado também extremo de o feed extremamente organizado, não sai nenhuma vírgula do lugar, os posts são todos milimetricamente cronometrados, porque assim, é bonito, mas é funcional? Ele realmente transmite aquilo? Deu muito trabalho? A ponto de você gastar mais tempo organizando seu feed do que realmente produzindo conteúdo, do que realmente atendendo clientes, do que realmente respondendo as pessoas que estão entrando em contato com você, do que respondendo os comentários nas suas postagens, porque aí não adianta. Aí não adianta. E outra, se você faz todos os posts exatamente iguais, na hora que a pessoa tá rolando o feed, ela vai bater... Gente, é muito rápido. São questões de segundos ali, ó, rolando o feed no Instagram. A pessoa vai olhar assim: já vi essa postagem. Às vezes é outra coisa completamente que você tá falando, diferente que você tá falando, mas a estrutura do negócio é exatamente igual. A pessoa fala assim: já vi, passei. E se perde. Agora, por outro lado também, você postar toda hora um negócio diferente, de outra forma. Cada dia é um post num formato diferente, numa cor diferente, numa fonte diferente. Isso por um lado, que bom, você tá ali produzindo conteúdo e tudo mais, mas a pessoa não vai se conectar à sua marca.
Não vai ter nada que ela bate o olho e vai lembrar de você. Porque cada hora você usa uma fonte diferente, uma cor diferente. Então você não fica na lembrança da pessoa. Isso pode acontecer. A comunicação é fundamental em qualquer área profissional. Verdade, Andresa? Obrigada, Lu. Obrigada. Então, gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma situação, né, específica que vocês queiram comentar com relação à comunicação, relacionamento com o cliente? Eu sei que assim, isso é um tema recorrente, porque a gente está o tempo todo, né, comunicando e se relacionando com os clientes, e não tem uma receita, né, não tem uma receita de bolo, porque cada cliente é um universo novo e a gente se depara com situações diferentes à medida que a gente vai trabalhando. Tem gente que entra em contato comigo que às vezes fala uma coisa que eu fico assim, gente do céu, nunca tinha parado para pensar nisso. Ninguém nunca me perguntou sobre isso. Deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu penso a respeito. E aí eu mesma tenho que refletir e pensar para responder a pessoa. Mas a base ali da comunicação é importante. A gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando com o tempo, vai aperfeiçoando, mas é importante tomar esses cuidados, esses pequenos detalhes, essas nuances que são fundamentais na comunicação e no relacionamento em qualquer área. E, para terminar, se ninguém mais tiver dúvida, se ninguém quiser comentar alguma coisa, eu queria deixar uma frase muito importante que eu ouvi numa palestra e que para mim fez muita diferença, me fez inclusive refletir sobre a forma como eu me relaciono e eu me comunico. Porque eu também tenho os meus defeitos, gente. Eu também tenho pontos a melhorar. Então, assim, serviu pra mim também. E eu gostaria que vocês levassem essa frase pra vida de vocês. Que é a seguinte. Lembre-se que você já foi, que você é e que você será cliente. Nós somos clientes o tempo todo. Nós já fomos clientes em alguma situação. Então, lembra sempre disso. Eu sou cliente, eu já fui cliente. Será que essa pessoa vai ficar... Se eu fizer isso com outra pessoa que já fizeram comigo, se eu fizer isso com o meu potencial cliente, será que ele vai gostar? Quando aconteceu isso comigo, foi legal? Foi bom? Então, eu queria finalizar essa live de hoje com essa reflexão que eu acho que é muito produtiva para todo mundo, inclusive para mim. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa live. Fazia um tempão que eu não fazia live sozinha aqui nesse Instagram. Estou muito feliz, espero continuar, vou retomar aqui o projeto. Se vocês tiverem sugestões de tema, gente, vai ser uma alegria trazer aqui para conversar com vocês. Eu estou sempre aberta a conversar no direct. As dúvidas de vocês me ajudam também a montar pautas, né, de assuntos para trazer aqui para as lives, então conversem comigo, galera. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum assunto, traz pro direct que vai ser uma alegria receber vocês. Muito obrigada. Exatamente, Andresa, colocar-se no lugar do outro sempre. Claro que assim, tem gente que frita a gente? Tem gente que frita a gente, não vamos ser hipócritas também não. Tem gente que frita a gente mesmo, que nossa senhora. Mas, né, é a minoria. Então vamos cuidar da maioria, que ela é importante. Um beijo, boa noite pra vocês e até a próxima live.